Olá a todos, nós viemos aqui hoje para estar apresentando o trabalho destinado à disciplina de Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal do Espírito Santo, com o tema Edição de Genoma baseado em CRISPR, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Os componentes do grupo são Camila Souza Fernandes, Leidiane Bermudes Cândido, Mariana Ceruti de Oliveira, Marluza Pereira Silva Soares, Sirlene Oliveira Miranda, Valdemir Alves da Costa. Aí, para iniciar a falar desse tema, a gente precisa primeiro entender o que é o genoma. O genoma, ele resume todos os dados que são transmitidos de uma geração para outra de seres vivos, que são armazenados através de uma linguagem de códigos, mais precisamente no seu DNA. Uma espécie de roteiro orgânico molecular que traz para si todas as orientações genéticas que supervisionam a evolução e a atuação de todas as entidades vivas e de determinados vírus, que nesse caso quem assume este papel é o RNA. O conjunto de repetições polidrômicas curtas, regularmente espaçadas, ou CRISP, é uma região do genoma das bactérias caracterizado pela presença de sequências de DNA, ácido desoxirribonucleico, curtas e repetidas. Então, como que funciona o CRISP? Primeiro, o vírus, ele invade a célula bacteriana, aí o novo espaçador do material genético do vírus, ele é integrado à sequência de CRISPR, o processo chamado de adaptação. O RNA CRISPR, ele é produzido, e o RNA CRISPR guia a maquinária molecular ao alvo que destrói o genoma viral, que é a produção de RNA de CRISPR, essa etapa. Aqui a gente tem um esqueminha mais detalhado e ilustrado que vai facilitar o entendimento. Entenda o que é o CRISPR. Dentro da célula existe um núcleo e dentro desse núcleo existem cromossomos. E esses cromossomos, eles são formados por longas sequências de DNA. Aqui a gente tem o núcleo, o cromossomo e um pedacinho desse cromossomo que é formado por várias sequências de DNA. Os cientistas, eles recortam o material genético com a ajuda da técnica de CRISPR. O RNA mensageiro leva a proteína até a parte do DNA que quer ser editado. Como que funciona? O RNA, ele é usado como um transportador, que é capaz de reconhecer a molécula de DNA que os pesquisadores, eles querem editar. Então, o RNA se junta com a proteína Cas9 para começar a editar a fita de DNA. Aqui a gente tem, no caso, o RNA com a proteína, que ele vai vir até a fita de DNA, ele vai retirar a parte que quer ser editada e vai se integrar nela. As tesouras da proteína Cas9, guiada pelo RNA, eles buscam uma sequência específica para recortar. E com isso é possível mudar, silenciar ou até mesmo reparar o gene que foi de interesse do cientista, guiado pelo RNA transportador. Então, os cientistas descobriram essa técnica, que essa região, ela atua como se fosse um sistema de defesa nas bactérias, e que pedaços de DNA de vírus invasores, eles são inseridos dentro dessas repetições e são usadas como se fosse uma memória numa infecção futura. Ou seja, quando uma infecção ocorre, as bactérias produzem enzimas, no caso a Cas9, que ela é a mais conhecida, que atuam como se fossem tesouras moleculares que carregam a memória desses vírus invasores. Com isso, se um novo invasor ele apresentar as sequências idênticas a essa que já está gravada na memória, o material genético ele será picotado na hora que ele entrar dentro da célula da bactéria. Nós temos aqui, então, uma demonstração 3D de como que funciona essa edição. Nós temos a sequência de DNA, temos aqui, no caso, o RNA mensageiro com a proteína, que ele vem aqui quebrar essa sequência para editar ela. Mas aí, e depois? Ele vai lá, ele quebra, simplesmente fica quebrado? Não. As células, elas possuem um mecanismo natural de reparo da sequência de DNA, que são ativados toda vez que ele é danificado.
Uma vez que o DNA ele é cortado pela proteína, o sistema de reparo dessa célula ele é ativado e ele vai consertar esse fragmento alvo. Esse reparo ele pode acontecer de duas maneiras: por recombinação homóloga, que utiliza um molde de um fragmento de DNA, ou não homóloga, que simplesmente as células elas unem as duas extremidades que são fragmentadas do DNA. Aqui nós temos uma figura que está ilustrando os dois tipos de reconstrução. A homóloga, que temos uma fita de DNA molde para reconstruir ela, e a não homóloga, que é simplesmente a célula está aqui, o fragmento de DNA está aqui cortado pela proteína, e eles simplesmente somente se unem. Então, baseados nessa observação, os cientistas eles descobriram como informar a essas enzimas a sequência a ser editada em um genoma. Então, essa informação ela ocorre por meio de uma sequência de RNA, que é ácido ribonucleico, que ela é construída e sintetizada em laboratório. Então, esse RNA ele é chamado de RNA guia, sgRNA. O mesmo, ele conduz essa proteína até a região do genoma do organismo que está sendo modificado e corta a dupla fita de DNA, assim como a gente pode observar na figura ilustrada abaixo. O RNA mensageiro com a proteína que vem aqui na fita do DNA alvo e realiza o corte, fazendo a edição desse genoma de acordo com o que os cientistas eles enfatizaram. A aplicação do CRISPR em humanos. Em outubro de 2020, o mundo conheceu os vencedores do Prêmio Nobel de Química de 2020. Duas cientistas, a doutora Jennifer Doudna e a doutora Emanuele Schiffer, foram laureadas pelo desenvolvimento de uma técnica de edição de genes chamada CRISPR-Cas9. Em um artigo publicado na revista em 2012, elas demonstraram que o CRISPR-Ca9, um mecanismo presente no sistema imunológico de bactérias, poderia ser utilizado para editar o DNA humano in vitro. Donert e Chaput aplicaram os mecanismos das bactérias em outras células, inclusive de seres humanos, e perceberam, se possível, dar a Cas9 uma parte do DNA que muda. Assim, a proteína consegue tirar das células uma sequência específica do DNA, que gera doenças, substituindo por outra ou deixando o gene se reagir sozinho. Tal descoberta animou a comunidade científica, sendo apontada como chave para evitar o desenvolvimento de doenças hereditárias, como distrofia muscular, hemofilia e fibrose quística, além dos diversos usos em áreas como agricultura e veterinária. A CRISPR, ela surgiu há 6 anos. Podemos editar o DNA humano, ou seja, estamos falando de uma molécula que já existe milhares de anos. Aí vem a pergunta, qual seria o limite para a edição genética? Isso é uma questão ética e complexa. A importância e a consciência que essa tecnologia é capaz de fazer. O cientista chinês anunciou que a técnica da edição do DNA é simples e barata, podendo criar bebês resistentes ao HIV. As expectativas giram em torno da cura de doenças importantes, como o Alzheimer e o câncer. Falando mais um pouco sobre o chinês, em 2018, 2 bebês geneticamente modificados, ele usou o CRISPR para editar 2 embriões no útero da mãe, por meio da fertilização. Sei que ele acabou sendo condenado pela prática ilegal na China. Isso porque ele muda o gene do CCRS usado pelo vírus HIV. O que é o CCRE? É um receptor de quimioquinas e possui uma estrutura com 7 domínios transmembranários a helicoidais acoplados de proteína G, que liga ao
trifosfato de quanosina. E, no entanto, o CCRS não responde apenas à imunologia do paciente, mas ativa no cérebro o enfrentamento de outras infecções, especialmente a gripe. Foi divulgado um relatório afirmando que a ciência ainda não tem ferramentas capazes para garantir que essas edições não resultam em efeitos colaterais no futuro. O que os cientistas estão falando? O John Schmidt relata que viu duas grandes descobertas desde que estou em ciências PCR e CRISPR. A Jennifer, ela é uma bioquímica e biológica molecular. Ela fala que o PCR é uma proteína, é uma ferramenta comum na bancada. O Thomas Jefferson, antes de o CRISPR modificar algum outro animal, exceto o camundongo, se não fosse impossível, era impossível de ser feito com qualquer precisão. E Dana Cauron, CRISPR é a democratização da edição do gene. Aplicação de CRISPR em plantas. Os cientistas que trabalham com melhoramento genético de plantas passaram a ter acesso a uma ferramenta capaz de introduzir modificações pontuais no genoma de plantas. As características que já foram modificadas pela edição do genoma incluem aumento de rendimento, qualidade e persistência ao estresse biótico e abiótico. A primeira demonstração da tecnologia CRISPR em plantas ocorreu em 2013, utilizando arroz e trigo. Aí aqui nós temos, né, uma bactéria, o isolamento do DNA bacteriano, clonando o DNA, extração do DNA de interesse, fabricando o gene, inserção do transgene no tecido de planta, planta transgênica e reprodução. Como se produz um transgênico? Na primeira etapa, identifica-se uma planta, chamamos de planta 1, uma característica desejada. Na etapa 2, são selecionados o gene ou os genes responsáveis pela característica desejada. Na etapa 3, é feita a transferência do gene ou dos genes da planta 1 para a planta 2. Na sequência, temos aqui a demonstração da planta 1, DNA da planta 1, DNA da planta 2, DNA da planta 2 e o DNA da planta 2, né, que é a transgênica com a característica desejada. Aqui nós temos uma tabela, né, de produtos agrícolas geneticamente editados, analisados pela CTN-Bio e o USDA. Temos os produtos e as características de cada um. Como no Brasil, nós temos o milho, né, com maior teor de amilopectina. Temos aqui uma demonstração do tomate, o transgênico e o normal. As diferentes tesouras moleculares do CRISPR. Algumas proteínas que são utilizadas como tesouras moleculares no sistema CRISPR são CSF1, Cas3, Cas10, Cas12A, mas existem muitas outras. Os sistemas CRISPR podem ser agrupados de acordo com suas características nas filas genéticas referente ao organismo de origem. Por exemplo,
A proteína Cas9 de Streptococcus pyogenes é diferente da Cas9 de Escherichia coli e reconhece diferentes regiões do DNA. Nas estruturais, referente à conformação do sistema CRISPR mais tesoura. Nas funcionais, referente ao tipo de ação realizada no genoma. Os sistemas CRISPR podem ser usados para realizar diferentes alterações no genoma de plantas. Foram desenvolvidas estratégias que ajudam os pesquisadores de muitas maneiras. Realizar grandes deleções de sequências de interesse no genoma, reconhecer e marcar regiões de interesse no DNA ou RNA, realizar rastreamento de RNA em vivo, alterar a atividade de genes sem que haja edição do DNA, fazer detecção de patógenos e controle de doenças. Pesquisas recentes com o sistema de CRISPR. Tem alguns cientistas, eles fizeram alguns estudos sobre determinadas ações que essa ferramenta CRISPR ela pode ser utilizada. Então, cientistas, eles programaram bactéria para armazenar dados. A CRISPR ela foi usada pela primeira vez em seres humanos para reverter cegueira e terapia genética de combate ao câncer. E a CRISPR-Cas9, ela poderá ajudar nos testes de COVID-19? Aí agora eu vou falar um pouco de cada uma dessas pesquisas de alguns cientistas. Os cientistas programaram bactéria para armazenar dados. Cientistas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, eles inseriram uma sequência de gênero em bactéria da espécie E. coli. E, ao fazer isso, eles armazenaram 72 bytes de dados do código genérico de cada um deles. Aí, além disso, usar o DNA para gravar dados, isso não é uma novidade para eles, mas isso não costuma ser feito com o código genético isolado, não dentro de um ser vivo. Aí agora eu vou falar sobre a CRISPR, porque ela foi usada a primeira vez nos seres humanos para reverter a cegueira. Recentemente, uma equipe de cientistas conseguiu restaurar parcialmente a visão de um homem cego, a partir da estimulação luminosa e da construção de proteínas que captam a luz em um dos seus olhos. É a primeira vez em que essa técnica ela é chamada de terapia optogenética, que conseguiu alcançar a recuperação parcial funcional da visão dessa pessoa cega. Aí agora eu vou falar sobre a CRISPR na terapia genética contra o combate ao câncer. Cientistas na Universidade da Pensilvânia, eles fizeram uso da CRISPR para retirar 3 genes específicos de cada célula do sistema imunológico de alguns pacientes, com o objetivo de que pegar a célula deles que reconhece os tumores e as células cancerinas que costumam passar despercebido. Essa técnica faz com que uma grande categoria de tratamento chamada de imunoterapia, que tem mostrado eficácia nas últimas décadas. Isso ajuda o sistema imunológico a fazer o trabalho de combate ao câncer. E a CRISPR-Cas9 poderá ajudar o teste de COVID-19? No cenário atual, essa técnica tem causado discussões também entre os cientistas que estudam a COVID-19, pois seria uma ótima opção, né, de teste para desafogar o sistema de saúde. Utilizando o mesmo mecanismo natural da CRISPR, de reconhecimento de vírus que já infectaram uma bactéria anteriormente, a empresa Sherlock desenvolveu um teste utilizando uma enzima um pouco diferente, a CRISPR-Cas13. Como funciona esse teste? Seria o seguinte: a sequência guia para reconhecer gene específico da SARS e a amostra de secreções nasais e da garganta de pacientes com suspeita de COVID-19. O sistema CRISPR-Cas, ela reconhece o RNA do vírus de acordo com a sequência guia, ligando-a, né, as sequências e cortando-as. A Cas13 é o que chamamos de enzima promíscua. Uma vez ativada pela sequência guia, ela corta em qualquer lugar, qualquer pedaço de RNA. O produto da
Sherlock aproveita essa característica e insere junto com o sistema um gênero repórter luminescente, grudando a uma sequência de RNA. O gene ele só será ativado se a Cas13 estiver ativa e cortar esse pedaço de RNA. A CRISPR-Cas9 tem um enorme potencial para ser usado como ferramenta de tratamento de diversas doenças que possuem causas genéticas, como o câncer e doenças monogênicas, e doenças infecciosas, como hepatite B e o HIV, por exemplo. Além disso, o sistema CRISPR-Cas ela oferece maneira eficiente de eliminar ou substituir gene. Agora a gente vai passar um videozinho que explica bem como explora essa CRISPR-Cas9 que está sendo utilizada na edição de gêneros. The CRISPR-Cas9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location. The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities. So what else can CRISPR do? Since being discovered in a bacterial immune system, CRISPR-Cas9 has been adapted into a powerful tool for genomic research. There are two components to the system: a DNA cutting protein called Cas9 and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate and bind to a common sequence in the genome called a PAM. Once the PAM is bound, the guide RNA unwinds part of the double helix. The RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop codon at a specific place. But it's not all about gene editing. Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9 by either fusing them directly or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target, and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex, so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualizing the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow its position in the nucleus. CRISPR has already changed the face of research, but these new ideas show that what's been achieved so far
could just be the tip of the iceberg when it comes to CRISPR's potential. Whatever comes next, it seems the CRISPR revolution is far from over. Em nome do grupo, agradeço a atenção de todos e até o próximo. Obrigada.